glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Que igreja viva, hein? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Amém? O tema de hoje é como Deus reverte a oposição, a rivalidade e te converte as capas espirituais na sua vida com um cântico novo. Amém? Vai ser bênção nessa noite. Repete para o teu irmão, fala para o irmão que está do seu lado, que hoje ele viverá um novo tempo. Amém, glória a Deus. Quem já encontrou, levanta a mão em nome de Jesus. Amém. Quem não tiver Bíblia, pode acompanhar no telão. Amém? A palavra diz, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, houve um tempo em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim. Da onde? De Efraim. Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. O que eles eram? Efrateu. Todos nós aqui somos efrateus, amém? Em nome de Jesus. Vão receber uma bênção hoje. E esse tinha, amém? E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no coração e peça para que o Espírito Santo abra o seu entendimento nessa noite e que a palavra fale ao seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento dos teus filhos nessa noite, das tuas filhas, e que a tua igreja, Senhor Deus, possa receber esta palavra que virá, Senhor Deus, do teu altar para os nossos corações. Espírito Santo, fale com cada um de nós conforme a tua vontade. Dá, Senhor Deus, o pão que nos traz a vida, Senhor, nesta noite. Assim nós consagramos a Ti e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Aqui nós vemos na palavra de Deus uma oposição sobre a vida de uma pessoa. E essa oposição, como um espírito, chamava-se Penina. E creio eu que a maioria de nós já tivemos algumas peninas em nossas vidas. Se você não teve, pode ter certeza que terá. A Penina, essa moça, essa Penina, que era esposa também de Eucana, ela representava na vida de Ana uma determinada oposição, uma rivalidade, uma situação de inveja, uma situação de altivez, uma situação de soberba. E nós temos determinadas situações de nossas vidas que aparecem pessoas como essa, que trazem inveja,
que trazem rivalidade, que trazem oposição, que querem muitas vezes nos destruir com palavras, que querem muitas vezes apagar a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas nós vamos ver nessa noite aqui, eu quero que vocês prestem atenção, que a bênção do Senhor, quando é ordenada nas nossas vidas, o Senhor tira todo o impedimento, mas depende muito de nós buscarmos, depende muito daquilo que nós fazemos, do nosso alinhamento, depende muitas vezes da nossa busca e daquilo que nós fazemos diante da presença do Senhor, para que a bênção venha a ser realizada. Amém? Em nome de Jesus? E nós vemos aqui no capítulo 1, do versículo 4 e 5, que Penina, nesse contexto, representava uma grande oposição de inveja e de soberba sobre a vida dela. Isso me fez lembrar de um certo tempo atrás, muitos anos atrás, tinha um rapaz que eram duas pessoas que trabalhavam juntas, né? Porém, tinha uma que ele se opunha a tudo aquilo que acontecia contra essa pessoa. De que forma? Essa pessoa recebia uma bênção, essa pessoa ia lá e ela começava a brincar, ela começava a fazer piadas, ela começava a manifestar certas atitudes, que eu quero que vocês prestem atenção nessa noite, que são sinais que aparecem nas nossas vidas, que são oposições, peninas sobre as nossas vidas, amém? Então essa pessoa, ela fazia piada. Um primeiro sinal de uma penina em nossa vida é quando você tem uma pessoa que faz piadas, muitas vezes, com bênçãos que você recebe, com coisas que você faz, com bens que você, muitas vezes, tem no seu trabalho, ou algumas coisas que você fala ou faz, e essa pessoa, ela faz piada com aquilo que representa você. Isso é sinal de que há uma penina por trás com um sentimento de inveja sobre a tua vida, amém? E uma das coisas que essa pessoa, esse sinal, ele se levanta sobre a nossa vida é que o invejoso, irmãos, esse espírito de penina, quando entra com o espírito de inveja, ele não inveja aquilo que você tem, mas ele quer aquilo que você tem. Ou seja, ele não inveja, você tem esse púlpito aqui, por exemplo. Ele não inveja esse púlpito que está, mas ele quer esse púlpito para ele, entendeu? Ele não quer um igual. E muitas vezes o espírito de penina, né, ele quer aquilo que você tem. Ana, ela tinha o amor do marido dela. Ana, ela tinha a consideração do marido dela. Penina também era esposa. Penina tinha filhos. Só que isso não satisfazia ela. Ela queria aquilo que o marido dela, Eucana, dava para ela, que era o amor. Amém? Então esses sinais, toda vez que aparecem sobre as nossas vidas, é momento de nós entendermos que nós precisamos da palavra. Nós precisamos estar diante da presença do Senhor. Porque tem situações que se levantam nas nossas vidas que as pessoas, elas não se encontram e não se colocam num posicionamento de batalha perante o mundo espiritual. Não se colocam numa posição de luta no mundo espiritual contra aquela situação e contra aquele espírito de penina sobre a vida dela. Um dos sinais também de espírito de penina é o sinal de soberba. Você já deve ter passado por situações, muitas vezes, de pessoas que se encontram de forma soberba perante sua vida. Muitas vezes você está na sua caminhada com Deus, você está na sua caminhada e aparecem pessoas com espírito de soberba sobre a tua vida. Isso é um sinal de penina. Isso é um sinal que esta pessoa, ela quer se colocar como oposição sobre a sua vida. Porque na maioria das vezes, as pessoas que são soberbas, as pessoas que se levantam com altivez sobre a tua vida, porque ela está incomodada com aquilo que você representa, ou com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, amém? Então, em nome de Jesus, nesta noite, irmãos, o Espírito Santo vai reverter toda a situação em teu favor.
O Espírito Santo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele vai quebrar todo espírito de penina que se levantar contra a tua vida, em nome de Jesus, amém? Em Tiago 3,16, diz aqui que a própria palavra de Deus, ela aponta para algo muito importante quando existe uma inveja sobre as nossas vidas. O espírito de inveja, irmãos, se você não se posicionar diante da presença de Deus, se você não se posicionar no altar do Senhor, a inveja, ela pode destruir a vida de qualquer pessoa. A própria palavra diz, quem pode contra a inveja? Vamos ver o que está falando aqui na palavra de Deus. Na Bíblia diz que, em Tiago 3,16, fala que, porque onde há inveja, há espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Toda pessoa que tem um espírito de penina dentro dela, toda pessoa que se levanta com espírito de penina, há perturbação na vida dela. Há perturbação sobre ela. Há uma entidade. Há um espírito que age para trazer, como diz aqui na palavra de Deus, contencioso, confusão, briga. Para trazer perturbação. Vocês podem reparar que toda pessoa que tem esse espírito de penina, ela é perturbada. E aonde ela está, há perturbação. A pessoa é o próprio inferno em pessoa. Quem já viu isso? Levanta a mão. Tem pessoas que carregam o inferno junto com ela. Tem pessoas que é serva de Deus. Aonde ela está, tem o Espírito Santo. Aonde ela está, tem paz. Quem já foi na casa de alguém e a pessoa fala, nossa, eu sinto uma paz aqui. Quem já foi? Levanta a mão. Mas há casas que, pelo amor de Deus, que você entra, que parece o inferno, não é? Porque há esse espírito de penina. Há esse espírito de confusão. Então, irmãos, em nome de Jesus, busque um posicionamento diante do Senhor. Busque forças no Senhor. Não é no momento que se levanta essa penina na tua vida. Quando levanta esse espírito demoníaco na sua vida, você não tem que correr, você não tem que se esconder. Você tem que se posicionar diante do Senhor com armas espirituais, com estratégias espirituais, porque o Senhor vai te levantar em nome de Jesus. Amém? E aqui diz que o espírito de penina, ela não quer o dela. Deus tem uma parte excelente para a tua vida em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui no versículo 5, 1 Samuel 1:5, deixa bem claro que, pois a Ana dava uma parte excelente. Deus tem uma parte excelente na tua vida em nome de Jesus, amém? Ana, provavelmente, não era a melhor esposa, muitas vezes, que Penina. Talvez Penina cozinhava melhor. Talvez Penina fazia um refogado melhor do que Ana. Mas ela tinha inveja de Ana. Ela queria o que Ana queria. Mas ela tinha, a Bíblia fala que ela tinha muitos filhos. Ela tinha muitas bênçãos. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com uma pessoa que ela falou, minha vida não anda. Minha vida não vai para frente, parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás. E ela tinha uma pessoa conhecida dela que tinha de tudo. Carro importado, tinha tudo, irmãos. Imagina uma pessoa abençoada e essa pessoa não tinha nada. Mas essa pessoa que tinha tudo, queria até o que era dessa pessoa. Isso acontece por quê? Porque às vezes sempre vai ter uma pessoa assim, que ela quer aquilo que a outra pessoa, mesmo aquela pessoa que não tem, ela quer. Mas, aqui no caso de Ana, como ela não tinha nada, ela não tinha filhos. Ela tinha apenas tristeza, amargura e o desejo no coração de servir ao Senhor. E o desejo no coração de receber do Senhor a bênção. Porque naquela época, irmãos, ter um filho era algo muito importante.
significava herança, significava o cuidado, significava que lá na frente, quando ela estivesse idosa, teria alguém que pudesse cuidar dela. Ter filho muitas vezes significa isso, ter alguém que cuida de você. Você ter um legado, dar um legado e dar isso ao marido. Então ela vivia numa situação em que a outra esposa tinha muitos filhos e ela dava isso ao marido dela, porém ela não conseguia dar, mas mesmo assim Eucana amava ela muito mais. Ele dava muito mais a ela. Em nome de Jesus, nessa noite, irmãos, você não pode ter nada, mas tudo aquilo que o Senhor vai derramar na tua vida vai ser excelente. O Senhor vai te dar muito mais em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra, irmãos. A oração reverte a oposição. Repete essa palavra. A oração reverte a oposição. A vida de Ana mudou naquele determinado dia, irmãos. E algo que o Espírito Santo falou comigo quando a gente estava ali na oração. Joelho dobrado no chão. Quando estávamos orando. Ali. Antes de iniciar o culto. Deus me fez ver aqui, nesta palavra, bem no início, que eles, aqui diz, que eles subiam à presença do Senhor. Fazia assim ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Irmãos, vocês estão aqui hoje, na casa do Senhor, joelho dobrado no chão, e Deus já decretou a tua bênção, o teu Samuel já está sendo entregue nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Você vai chegar na tua casa hoje, e aquilo onde havia escassez, aonde havia uma tribulação, o Senhor já ordenou a bênção, o Senhor já ordenou o refrigério, em nome de Jesus, amém? Foi assim com Ana, ela subia à casa do Senhor. Ela não acontecia a luta, ela não era contaminada por aquela situação, porque aqui diz na palavra, aqui Ana, aqui, quer ver? Isso, no capítulo 1, versículo 6, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar. Sabe o que isso significa? Ela queria contaminar Ana. Ela queria contaminar ela com as palavras. Ela queria contaminar ela com aquilo que ela tinha dentro dela. Ela queria levar aquilo que ela tinha dentro dela, que era aquele espírito maligno, para dentro da vida de Ana. Mas em nome de Jesus, irmãos, ela era bloqueada, ela não se contaminava. Nós, como servos do Senhor, nós, como Espírito Santo dentro de nós temos que bloquear toda contaminação de palavras que vem para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Toda vez que um espírito de penina lançar uma palavra para te irritar, não se contamina com aquilo, não deixa aquilo entrar no seu coração, não permita que aquilo venha entrar, te machucar, te ferir, fazer com que aquilo entre em você e faça você desistir da promessa do Senhor. Eu vejo pessoas, e até muitas vezes, nós como pastores, e vemos pessoas muitas vezes, que no momento de uma perseguição, de uma palavra como essa, de irritar excessivamente, de algo que acontece na vida, a pessoa vira as costas para o madeiro. Aqui há o madeiro, aqui há o madeiro do Senhor, aí há a cruz de Cristo, a pessoa vira as costas para a cruz de Cristo, e se revolta contra tudo aquilo que representa a palavra do Senhor, ela não quer mais. É triste ver isso, pessoas que viram as costas para o Senhor, no momento que elas mais precisam do Senhor. Ana, irmãos, ela subia de ano em ano, e ela falava, meu Deus, eu preciso desta bênção. E enquanto a pessoa ia lá, irritava e contaminava. Quantas vezes vocês estão buscando ao Senhor, estão lá orando ao Senhor, pedindo ao Senhor aquela bênção, você pode não estar vendo, pode não estar acontecendo, e você tem peninas atrás de você, falando, para quê?
você desiste, não vai, não adianta, você ora e nada acontece. Você vai buscar esse Deus aí que você diz e sua vida não sai do lugar, sua vida continua a mesma, só que você não deixa de olhar para o madeiro, você não deixa para olhar para Cristo, porque a promessa já foi estendida na tua vida, em nome de Jesus, amém? Porque quem prometeu é fiel para cumprir, amém? Ele não é filho do homem para que minta, em nome de Jesus, amém? Irmãos, todo joelho dobrado rompe a oposição do inferno. O diabo não pode com aquele que ora. Presta atenção, o diabo não pode contra aquele que ora, contra aquele que tem o joelho dobrado no chão. Saiu uma vez um decreto na Babilônia que não podiam mais orar, não podiam mais dobrar o joelho no chão e falar com Deus, a não ser que fosse para os deuses lá e para aquele rei. Porém havia um homem de fé, um homem que não se corrompeu, que não se contaminou com o decreto. Que não se contaminou com o quê? Com o decreto. E ele separava 3 vezes ao dia e orava ao Senhor, amém? Entregava a oferta de oração ao Senhor. Irmãos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, qual é a penina que está na tua vida, mas dobra o teu joelho no chão, faz um voto com Deus, ora 3 vezes, ora 4 vezes, ora 5 vezes, mas não deixa de buscar. Quanto mais a penina te irritar, quanto mais ela te irritar, mais você vai orar, mais você vai dobrar o joelho no chão ao Deus do céu, porque Ele inclinou os teus ouvidos para a tua oração, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o diabo não pode com aquele que ora. Em Mateus, quer ver o que está escrito na palavra de Deus? No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, parte B. Uma das coisas que chama a atenção nessa palavra, e eu estava refletindo nessa tarde, é que muitas vezes você tem uma oposição, a pessoa tem uma oposição de penina na vida dela, e ela se sente humilhada. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Eu já passei, muitas vezes. Você se sente humilhado. Você se sente humilhado. Aí a gente tem, pessoas falam aquela... É dito popular que fala? Ah, os humilhados serão exaltados. Não é assim que está escrito na palavra? Não, não é assim que está escrito na palavra. O que está escrito é, a parte B, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que se humilhar, não aquele que fala, estou sendo humilhado. A gente pode ver que tem muitas pessoas que passam por humilhação. Quantas vezes nós passamos por humilhação, por vexame, nós passamos por situações, muitas vezes, que afetam nossa carne, que afetam a nossa vida, e nada muda. E nada muda. E aí as pessoas começam a falar, mas não está resolvendo, vou mudar de igreja, vou buscar outro lugar. É self-service. Eu vou ali, vai falar uma palavra para mim ali, tem uma revelação ali, eita, lá tem um homem lá que entrega revelação, eu vou ali, né? E nada muda. Houve uma palavra e nada muda. Mas a palavra diz, o próprio Senhor Jesus, Ele diz, o que a si mesmo se humilhar, será exaltado, em nome de Jesus. Ana, irmãos, ela subiu ao templo, se você ler a palavra de Deus lá na frente, ela se humilhou, ela se colocou o rosto no chão, ela colocou a testa no chão, e falou ao Deus do céu, ao ponto do profeta, do sacerdote achar que ela estava bêbada, que ela tinha bebido, mas ela estava falando com Deus, ela estava clamando, ela estava se humilhando, ela estava rasgando as vestes do coração dela, do justo. Em Tiago, eu não lembro bem qual que é o capítulo, versículo, mas diz que a oração do justo pode muito o seu efeito, amém? Repete comigo, a oração do justo pode muito o seu efeito. Guardem essas palavras, irmãos. Sabe uma coisa que eu estou criando hábito agora?
a gente vai ficando velho e vai criando hábitos novos. Mas é anotar versículos e vou grudando. Anoto em vários lugares, vou colando no computador, vou fazendo riscos aqui na Bíblia, sabe? É cheio de post-it aqui, tá vendo? E anotação, por quê? Para que eu venha memorizar esses versículos. E toda vez que bate assim um desânimo, bate assim um sentimento de tristeza, eu lembro que a oração do justo pode muito seu efeito. Eu posso me lembrar muitas vezes onde está, mas eu sei que a palavra está gravada no meu coração, amém? Que essa palavra esteja guardada no coração de vocês em nome de Jesus, amém? Irmãos, muitos são humilhados e perseguidos, porém continuam sendo oprimidos, mas a oração vai mudar todo e qualquer quadro da sua vida em nome de Jesus, amém? Deus lembra de você. Repete comigo, Deus lembrou de mim. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 19 e 20, olha o que diz. É no seu posicionamento espiritual que Deus se manifesta e se lembra de você. Por isso é importante, irmãos, esse momento. Por isso é importante estar na presença do Senhor. Por isso é importante você estar na casa do Senhor. Não permita que situações e peninas afastem você da presença do Senhor. Que afaste você da tua bênção. Quanto mais você buscar, quanto mais você perseverar, eu lembro que teve uma palavra que o bispo pregou aqui no altar, que falou sobre perseverança. Quanto mais você perseverar, você pode não estar vendo nada, mas persevera. Ana perseverou. Imagina quantos anos ela deve ter passado naquela situação de humilhação, mas ela perseverou. A palavra diz que todo ano ela subia ao templo do Senhor, à casa do Senhor, amém? Todo ano. Irmãos, imagina, numa situação de luta, numa situação de dificuldade, a igreja está aberta de terça-feira, de quinta-feira, de domingo, e muitas vezes as pessoas se recolhem na luta dela e não vão buscar o Senhor. Há bênçãos que acontecem no particular, sim. Há bênçãos que a palavra diz, fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor, que aquilo que em particular você faz, na multidão ele te honra, amém? Mas tem bênçãos, irmãos, que é aqui do altar que sai para a tua vida. Há bênçãos, irmãos, que é na multidão que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Porque sem a palavra para te alimentar, como você vai estar forte no dia da tua luta? Sem o nutriente, como é que você vai sobreviver? Levanta a mão aqui. Quem consegue ficar sem comer uma semana? Levanta a mão. Quem é que já ficou sem comer uma semana? Ninguém. Como é que a pessoa consegue ficar uma semana sem ir para a casa do Senhor? Sem buscar a presença de Deus? E pior ainda, como é que a pessoa consegue ficar um dia inteiro, quando a pessoa se diz, não, eu sou salvo, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas fica um dia sem entrar na presença do Senhor. Fica um dia inteiro sem falar com Deus, sem dobrar o joelho no chão, sem ter os seus 5 minutos de particular com Deus. Amém? Então nós temos que ter esse momento, porque é o Senhor que nos fortalece, amém? E a igreja é importante. Não estou querendo convencer vocês que vocês têm que estar na casa de Deus, não estou querendo convencer. Porque é o Espírito Santo quem convence, não é o homem. Mas é na multidão que é ordenada a bênção. É na comunhão que é ordenada a bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo me incomoda. O bispo fez o meu casamento. É o testemunho. Fez o meu casamento. Eu acho que o bispo nem lembra. Teve uma vez que a gente estava lá meu filho nasceu aqui no Hospital Bosque da Saúde, e a gente estava aguardando, não sei se ele já tinha nascido, Felipe, ou não, mas estávamos lá. Aí o bispo foi lá, estava acalmando, que eu já sou ansioso. Nesse dia, irmãos, eu tomei um
um copo assim, a moça pediu um café expresso, a moça falou assim, eu falei, moça, coloca logo uns 4, me deu um copo assim, eu virei quente, queimei a garganta. Eu tomo uma garrafa de café sozinho de manhã, para vocês terem uma ideia, eu sou elétrico, eu estou me controlando a ansiedade. E aí, o bispo pegou e falou assim para mim, se o bispo vai lembrar, ele falou assim, não sei, foi mais ou menos dessa forma, eu estava falando sobre um dia ser pastor e tal, e eu falei, será que eu tenho esse chamado? Foi algo assim, ele pegou e falou assim, aprende, porque pastor, você não precisa se preocupar, porque a igreja, ela vai cuidar de você. E eu entendi isso ao longo dos anos, isso foi, sabe, nunca saiu de dentro de mim, porque a igreja significa Cristo, e sempre cuidou de mim, vê se vocês entendem. E aí eu lembro que uma vez eu fiz um voto com Deus. Eu nunca contei isso para ninguém. Minha esposa sabe. Eu falei assim, isso não é puxa-saquismo não, gente. Isso é honrar, porque a palavra diz que se você honra o teu profeta, você é abençoado. Eu falei assim, meu filho, eu quero que ele seja, um dia que meu filho for batizado, vai ser batizado pelo bispo. Se um dia eu for ungido, vai ser pelo bispo. Tudo isso, irmãos, diante de Deus, o céu como testemunha. Eu fiquei alguns anos numa igreja, numa instituição, e sempre falava, você não vai batizar seu filho? Você não vai batizar seu filho? Você não vai batizar seu filho? E eu sempre fugia. Quando falava, eu fugia. No dia que eu vi que o bispo abriu o ministério e ia ter o batismo, a primeira coisa que eu fiz, Deus respondeu a minha oração, em nome de Jesus. Então isso, irmão, sabe o que é? É o posicionamento com Deus. É isso que eu quero que vocês entendam, que o mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus que você serve. A oração que eu fiz lá atrás, Deus respondeu. Meu filho tem 21 anos de idade hoje, foi batizado, ele estava com 18, 19, foi mais ou menos isso. Mas respondeu, irmãos. Deus vai responder a sua oração, assim como respondeu a Diana, amém? A cada ano, e aí entra a parte mais poderosa, irmãos, sobre as nossas vidas. Porque Deus, ele lembra da nossa oração e ele vai te honrar 7 vezes mais. Aqui no capítulo 19, 1 Samuel 19 diz, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Quando eles se levantaram? De madrugada. Irmãos, olha só que lição. De madrugada. Às vezes é uma luta para a gente orar de manhã. Imagina de madrugada. Eu faço um propósito. Minha esposa muitas vezes acorda de madrugada ou de manhã. Eu estou na cadeira. Literalmente assim, dormindo. Eu acordo de madrugada para orar. E é 3 horas da manhã. Eu começo a orar. Quando eu vejo, eu apaguei. Mas eu estou buscando fazer. Irmãos, busquem. Vocês vão ver a resposta de Deus. Amém? Perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, a sua mulher. A Bíblia, quando ela diz aqui conheceu a Ana, é o mesmo que se deitar com a esposa. Ele teve uma relação, teve intimidade com a sua esposa. E o Senhor se lembrou dela. Irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo, eu me lembrei de você. Eu me lembrei de você. Amém? O Espírito Santo se lembrou de você nessa noite. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia, eu tenho pedido ao Senhor em nome de Jesus. Nessa noite, o Senhor liberou teu Samuel sobre a tua vida, a tua promessa. Ele liberou sobre a tua vida aquilo que você tem pedido, que você tem tanto pedido. Ele se lembrou de você em nome de Jesus, irmãos. Alegra o teu coração, porque Ele lembrou de você nesta noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, e é tão forte isso, é tão forte, que Ana, ela fez o voto com Deus. Ela falou, meu filho, eu entregarei ao Senhor. Amém? E aí, a cada ano, irmãos, a cada ano, ela ia e ela levava algo para o filho dela. E nessa noite, em nome de Jesus, você vai receber as túnicas espirituais para quebrar de vez
todo espírito de penina sobre a tua vida, todo espírito, porque o Senhor, Ele te escolheu. A palavra diz que você é nação santa e raça eleita do Senhor, amém? Ele comprou você por um alto preço, em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele quer te fazer vencedor, em nome de Jesus, amém? Primeira túnica, irmãos. A cada ano, Ana confeccionava uma túnica nova para Samuel, representando o seu crescimento. Então aqui, eu quero que os irmãos olhem, 2 Samuel, capítulo 19. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia. 2, versículo 19. 2 Samuel 2:19. Amém? Acharam? E sua mãe, 2:19. 1 Samuel, está em 2. 1 Samuel. Amém. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia. Com seu marido, subia para oferecer sacrifício anual. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos crianças perante a presença do Senhor. E nessa noite, Ele vai trocar a sua túnica. Conforme você vai crescendo espiritualmente, conforme você vai se tornando cada vez mais na presença do Senhor, Ele vai te colocando uma túnica nova, para te amadurecer, para te fazer entender, para te fazer receber aquilo que o Senhor e te fazer ser aquilo que o Senhor quer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Me desculpa, às vezes eu paro aqui, que eu uso um aparelho, às vezes ele solta, tá, gente? Então, mas vamos lá. Primeira túnica, a túnica da autoridade, amém? Você vai receber nessa noite a primeira túnica, que é a túnica da autoridade. Samuel ia crescendo e Deus dava mais autoridade espiritual. Nessa noite, o Senhor vai derramar sobre a tua vida. E cada dia mais você vai crescendo. Você vai receber a túnica agora da autoridade. Então, cada passo que você dá de fé, para aquilo que você tanto precisa, tudo aquilo que você está pedindo para Deus, Deus vai te dar autoridade. Autoridade para quê? Para vencer todo opositor que se levanta. A palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor, como um leão louco para te tragar. Então você vai receber essa autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Para quê? Para você vencer, para você declarar, para você falar e repreender todo opositor da sua vida, em nome de Jesus, amém? Repita, fala para o irmão que está do seu lado, receba autoridade nessa noite. Receba essa túnica em nome de Jesus, amém? A túnica era uma veste que ele recebia. Então Samuel, ele ia crescendo, ele era pequeno. Então conforme ele ia crescendo, Ana ia lá e levava uma túnica nova. Nessa noite, cada vez que você for crescendo, Deus vai lá e vai trocando a sua túnica. Vai te dando uma túnica. Porque você vai ver que você vai ser como Samuel. Deus vai te dar coisas grandiosas em nome de Jesus, amém? Segunda túnica que você vai receber nessa noite é a túnica da revelação espiritual, em nome de Jesus, amém? Samuel tinha a revelação de Deus. Irmãos, você vai ter revelação vinda de Deus, da parte de Deus. Você vai buscar ao Senhor, Deus vai falar no teu coração. Você vai estar lá em casa, na sua casa, fazendo alguma coisa, e o Espírito Santo vai se apossar de você e vai te dar revelação, amém? Porque o cristão que cresce com Deus, que está posicionado com Deus, que está na casa de Deus, ele recebe a revelação vinda do altar para a vida dele, em nome de Jesus, amém? Rema, revelação pontual para você, amém? Em nome de Jesus. Por isso é importante, não deixe nada te atrapalhar. Irmãos, faça todo o possível, esteja na presença do Senhor.
Pastor, mas eu trabalho. Busca o Senhor mesmo assim. Fale com Deus, se conecte com Deus, porque Ele quer revelar a sua vontade sobre a tua vida. Amém? A terceira túnica é a túnica da maturidade espiritual. Todo crente, irmão, ele precisa ter maturidade espiritual. Eu aprendi a ter maturidade espiritual. Não almejando alguma coisa, mas para que eu pudesse ter mais profundidade com o Evangelho, para que eu pudesse ter mais profundidade com Deus, amém? Porque o Senhor, independente, irmãos, independente de hierarquia, hierarquia eclesiásticas, Deus, assim como foi ministrado aqui a semana passada através da vida da pastora Dani, Deus, Ele tem um plano perfeito para a tua vida e Ele quer te usar. Quanto mais maturidade você tem espiritual, mais você cresce diante do mundo espiritual e mais vidas chegam ao Evangelho, às boas novas, através da sua vida. Amém? Estava conversando com a minha irmã, ela é uma pastora numa igreja, e ela vai receber o filho dela, na casa dela, que mora em outro país, lá na Austrália, e ela está passando por um processo de dor muito, muito grande no coração dela, e daí ela falou assim que lá onde ele está, ele recebeu uma palavra muito dura, e ela tem muito medo do que vai falar para ela. Eu falei assim para ela, presta atenção, Deus, Ele dá o cajado. Como você vai usar esse cajado? Você pode tanto ferir, matar e machucar o teu filho, que é uma ovelha, como você pode trazer ele para perto de você. Você pode pegar essa ovelha e trazer para junto de você. Mas, gente, o que trouxe isso na minha vida foi a maturidade espiritual, o alinhamento espiritual, estar na presença do Senhor, aprendendo com o Senhor, aprendendo com os servos do Senhor que Ele que colocou na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aproveitem enquanto o Senhor ainda, permite que os servos dele estejam na terra. Amém? Porque vai chegar um dia, irmãos, que todos nós estaremos na glória do Senhor. E aqueles que vão ficar, vão ter a orientação de quem? Né? Vai ser tudo muito mais difícil, amém? Mas isso é para uma outra oportunidade. Então, a maturidade espiritual, ela traz um alinhamento espiritual sólido, a busca pela palavra, em Hebreus, a palavra, olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Então, aquele que tem a túnica da maturidade espiritual, ele sabe discernir o que é bem do que é o mal, ele sabe discernir a palavra, ele sabe ouvir algo, e ele sabe discernir, ele sabe não deixar isso entrar no coração, em nome de Jesus, amém? Então toda a palavra que é lançada sobre a tua vida, essa túnica que você recebe nessa noite da maturidade, vai fazer você discernir se isso é bem, se isso não é, e não vai se contaminar, muito pelo contrário, isso vai fazer você crescer em nome de Jesus, amém? A quarta túnica é a túnica da visão espiritual. Fala para o irmão que está do seu lado, receba a visão espiritual nesta noite, amém? Samuel aprendeu, ele recebeu esse dom espiritual, esse dom que é discernir a visão natural, porque aquele que ele tem o Espírito de Deus dentro de si, aquele que está alinhado e posicionado na perfeita vontade do Senhor, ele tem a visão espiritual, não a visão natural. Ele olha as situações que ele está passando, ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo e ele sabe que se aquilo é guerra espiritual, ele sabe se aquilo é Deus que está enviando para o crescimento dele, ele sabe discernir o que é, o que não é, e ele sabe ouvir a voz de Deus, ele está atento para ouvir a voz de Deus. Na palavra diz lá na frente que Samuel, ele ouviu, ele teve a primeira visão dele, aonde ele estava lá deitado, e ele ouvia Deus falando, e falava, Samuel, Samuel, aí ele ia lá, e Eli, ó, o Senhor me chamou, eis-me aqui, não te chamei, aí lá deita de novo, Samuel, Samuel, e aí foi lá de novo, não, resumindo, ele falou,
diga: eis-me aqui. Nessa noite o Espírito Santo fala para você, ele vai chamar você pelo teu nome, ele vai te chamar e você vai falar: eis-me aqui, e ele vai te dar a visão espiritual, porque naquela noite o Senhor deu a visão a Samuel daquilo que ele faria em nome de Jesus. E nessa noite, irmãos, você vai ter a visão da onde Deus vai te levar. Sabe o que muitas vezes impede um crente de crescer? Ele não tem visão espiritual. Ele tem a visão carnal, ele tem a visão religiosa, ele tem aquela visão da religiosidade. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem, sabe, a presença do Senhor dentro dele, ele enxerga as coisas no mundo espiritual, ele tem a visão, ele sabe aonde ele quer chegar, em nome de Jesus, amém? E a primeira visão é: eu olho para o madeiro, eu olho para a cruz de Cristo. Não sei porquê, irmãos, toda vez que eu olho aqui eu vejo uma cruz, sabia? Tem uma cruz. Então, eu olho para a cruz de Cristo. A minha primeira visão é: eu acordo de manhã e falo: meu Deus, glória a Deus, eu estou cada vez mais próximo de estar na glória do Senhor, amém? Cada luta que eu venço, cada dia que eu fecho os olhos e dobro o joelho no chão e oro à noite, falo: Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado por ter me guardado, obrigado por não ter me deixado pecar, obrigado pela visão que o Senhor me deu, obrigado por fazer parte de uma visão espiritual em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele te preparou para coisas grandiosas em nome de Jesus, amém? E para encerrar, irmãos, Deus, Ele quer abrir os seus olhos espirituais nessa noite, em nome de Jesus, amém? Estava lá Geazi e Eliseu, num dia, estavam cercados por um grande exército, mas Eliseu foi lá e falou assim: que se abra os seus olhos espirituais. Quando Geazi abriu o olho, tinha um exército de anjos ao redor daquela campina, muito maior que o exército inimigo, amém? O Senhor vai abrir teus olhos espirituais de tal maneira que você verá exércitos de anjos lutando a seu favor em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo me deu uma revelação. Samuel, quando ele foi ungir Davi, irmãos, ele olhou todos os irmãos, resumindo, de forma muito rápida para encerrar, os irmãos forte, pessoa alta, forte, ele falou: esse será o novo rei. Olhava para o outro e falava: esse aqui será o novo rei. Esse aqui, não, esse aqui. E Deus rejeitava todos ele rejeitava. Até o ponto que ele falou: falta mais algum? Tem um que está lá no campo, cuidando das suas ovelhas, chama ele aqui. Chamou, e aí veio um menino franzino, magrinho, ruivo, como diz a palavra do Senhor. E lá o Senhor mandou derramar o óleo. Muitas vezes você está lá olhando, querendo uma bênção, e você está falando: ah, Senhor, é isso aqui é grande, é isso aqui que eu estou querendo, é isso aqui que eu estou buscando, é isso aqui que meu joelho está dobrado no chão, porque a Penina está lá falando, eu quero algo grande para mostrar para os outros, mas Deus vai lá e Ele vai te dar algo assim, que você vai olhar e falar: Senhor, isso é a bênção que eu pedi. Mas depois de um tempo, essa bênção vai crescer de tal maneira, assim como Davi, quando cresceu, se tornou rei de Israel, a bênção que você receberá vai te fazer sentar à mesa dos príncipes, em nome de Jesus, amém? Irmãos, como a última bênção desta noite, o Senhor vai colocar um cântico novo na tua boca, amém? Quem crê que recebeu uma bênção? Ana, ela honrou a Deus com um cântico, e eu quero compartilhar, eu quero, encorajar vocês a orar, eu quero encorajar vocês a buscar, eu quero encorajar vocês, irmãos, a manifestar a fé de vocês, a colocar a fé de vocês, em movimento. Jacaré parado vira bolsa, água parada vira lodo. Então eu quero encorajar vocês a fé ela tem que se movimentar, a fé ela tem que ter ação, a fé ela é viva, porque o Senhor Ele é vivo, a palavra é viva e eficaz, amém? Eu quero que vocês abram aqui no capítulo 2, essa 1 Samuel, no capítulo 2, do 1, irmãos, ao 10, para encerrar um cântico novo. Mas pastor, eu não sei orar.
Pastor, é pesada as palavras. Pastor, eu não consigo orar. Eu não consigo. Irmãos, uma oração não precisa ser complicada. É a sua conversa com Deus. Você conversa com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã. Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está com você. Converse com Ele da forma que você sabe conversar. Não precisa ter palavras bonitas. Mas pastor, eu só sei falar na gíria. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz orando. E aí, Senhor, meu brother, estou aqui na tua presença. Estou aqui com o meu joelho dobrado no chão. Lógico, tem que ter temor, tremor, respeito, zelo. Mas a oração tem que ser sincera, amém? E Ana, ela levantou esse cântico. Então orou Ana e disse: meu coração exulta ao Senhor. Amém? Assim que ela recebeu a bênção. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. É rocha nenhuma há como nosso Senhor. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Estão entendendo, irmãos? Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ana, após ter tido Samuel, ela teve 7 filhos. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos meus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido, em nome de Jesus. O ungido já foi levantado sobre as nossas vidas. O Senhor já se faz presente sobre a tua vida, em nome de Jesus. E tudo aquilo que se levantou contra oposição, para te humilhar, para te colocar no pó, para te, acabar com você, o Senhor ergueu a tua cabeça nessa noite. E como diz aqui na palavra, levantou do pó, desde o monte exalto necessitado, para fazer sentar entre os príncipes. Nessa noite, o Senhor te coloca sentado entre os príncipes, em nome de Jesus, amém? E eu quero convidar vocês, irmãos, vocês que são dessa nação, que vocês que são efrateus, a ficar de pé. A ficar de pé. E eu quero que vocês nessa noite falem com Deus, que vocês coloquem diante do Senhor, assim como Ana subia de ano em ano na presença do Senhor. Em determinado momento ela agiu a fé dela. Em determinado momento da vida dela, ela falou: chega, basta, eu vou me posicionar diante do Senhor. Se você até esse momento você não estava posicionado, se você não estava com a tua vida alinhada, posicionada, se você estava,
escutando de Penina, sendo, sabe, humilhada, se você estava sendo humilhado, nessa noite, em nome de Jesus, você vai dar esse basta. Você já está na casa do Senhor. Você pode dobrar o joelho no chão onde você está. Você pode vir aqui à frente. Você vai ter a liberdade. Você está na casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar de onde é ordenada a bênção. Você pode dobrar o joelho no chão. Pode vir aqui à frente. Mas você vai, nessa noite, você vai fazer como Ana. Você vai se posicionar. Vai orar. Não precisa, sabe, gritar. Não precisa, sabe, como Ana chorou baixinho, Ana orou baixinho, falou com Deus, mas o Senhor respondeu. Nessa noite Ele vai falar com você em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, ó Pai, eu venho agora diante da Tua presença, Senhor Deus, como sacerdote da Tua casa, Pai, para, Senhor Jesus, ó Pai, declarar sobre a vida, Senhor, do Teu povo, Senhor, e ordenar a bênção sobre cada um deles. Ó Deus, eles receberam nesta noite, Senhor, túnicas novas, Pai, cada túnica, Senhor Deus, representando a bênção, representando, Senhor, aquilo que eles vão receber do Senhor, representando a maturidade espiritual, a visão espiritual, meu Pai, representando a autoridade e a Tua revelação. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Pai, que o Senhor venha descer com Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai, cobrindo, que o Senhor venha, ó Deus, Pai, Senhor, preparar o Teu Samuel sobre cada um, Senhor, que eles venham, Senhor, sair daqui desta casa hoje, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, venham sair, Pai, já com a Tua bênção recebida, apoderados, ó Pai, daquilo que o Senhor enviou para eles, para, ó Espírito Santo, honrá-los, para, ó Deus, cada dia mais, Espírito Santo, te glorificarem, porque o Senhor é o dono da bênção, e assim como está escrito, Pai, sem o Senhor nada podemos fazer, ó Pai. Então recebe a oração dos Teus filhos, recebe a oração dos justos, ó Pai, perante o Senhor, e inclina os seus ouvidos, Senhor Deus, ó Pai, e que eles venham ser honrados, que eles venham ser abençoados, ó Deus, que o Senhor venha dar, meu Pai, o bom caminho, que o Senhor venha derramar dos céus bênção sem medida sobre a vida deles, ó Deus. Espírito Santo, revela a Tua vontade sobre os Teus servos, revela, Senhor Deus, o Teu poder, revela, Senhor Deus, os Seus segredos espirituais, revela sobre os Teus filhos, ó Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor tem guardado, que é o bom tesouro, e assim como aquele que encontrou uma pérola, Pai, e vendeu tudo, se desfez de tudo, Senhor Deus, por aquela pérola, assim somos nós, Pai. Senhor, essa pérola é o Teu reino, é o reino dos... Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, entregamos, Pai, Senhor, aquilo que somos, entregamos a Ti, Senhor Deus, aquilo que, Pai, parece, meu Deus, muitas vezes nada, mas nós entregamos que somos nós, Pai. Espírito Santo, recebe cada um, e em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, a palavra é quem abençoa, a palavra é viva e eficaz, amém? Recebe no Espírito mais profundo. Saia daqui hoje crendo que você já recebeu. Saia daqui crendo, eu tenho uma túnica nova para cada situação da minha vida, em nome de Jesus, amém? E agora eu quero convidar vocês nessa noite para fazer uma demonstração de agradecimento e amor ao Senhor, amém? Pega o envelope que está na mesa, e nessa noite você vai demonstrar o seu amor ao Senhor. Ana, ela fez um voto. Aqui diz na palavra que Ana, ela fez um voto com Deus. Ela disse:
Se me der o filho, entregarei ao Senhor. Amém? Qual é o Samuel que você quer entregar essa noite em nome de Jesus? Entregue o teu Samuel, porque Deus vai te dar 7 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Pega esse envelope e... Obrigado, irmã. Coloque no teu coração. Hoje você vai fazer como Ana nesta noite. Você vai colocar esse envelope no coração, que é o que representa as suas emoções, que é o que representa a sua vida emocional, é o coração, é o sentimento. E se você, nessa noite, você foi curado, e você quer mostrar sua gratidão a Deus, você vai orar agora, fala: Senhor, ó Pai, obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro, Senhor, neste momento pela vida financeira dos teus filhos, da tua igreja, Senhor. Ó Pai, quero, meu Pai, melhor dizendo, meu Deus, eu determino sobre a vida deles, Pai, Senhor, a tua bênção. Eu declaro, Senhor Deus, a abundância sobre a vida dos seus filhos, das suas filhas, que eles comerão, meu Pai, o melhor desta terra. Ó Deus, que eles terão, Senhor, de uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ó Deus, aonde há escassez, haverá abundância agora. Vai agora, Espírito Santo, visitando os armários, aonde há, Senhor Deus, ó Pai, falta, haverá, Senhor Deus, ó Pai, abundância. Senhor, essa pessoa terá para dar e não para pegar emprestado, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, vai agora, Senhor, visitando as condições dos seus servos, ó Deus. Vai agora, Senhor Deus, ó Pai, suprindo as necessidades, ó Pai, dos seus filhos, e que eles venham, ó Pai, viver, meu Pai, a dupla honra. Ó Deus, eu declaro, Senhor Deus, também pela tua igreja, ó Pai, que eles terão, Senhor Deus, ó Pai, Senhor Deus, dízimos, Pai, muito maiores, ó Pai, do que eles estão dando nesta noite. Abençoa todos, Pai, aqueles que não tiveram, aqueles que vão poder ofertar, que a tua bênção, Pai, que já foi determinada nos céus, na eternidade, meu Pai, venha, Senhor Deus, para suprir a tua casa e abençoar os teus filhos. Assim eu te peço e declaro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, vocês podem ofertar no envelope e colocar aqui no gasofilácio, ou nas paredes tem o QR Code, como aqui na tela tem o Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja. Amém? Aquele que dá com alegria recebe do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Importante dizer, irmãos, amanhã é dia 20, hoje é dia 19, né? Amanhã vence o aluguel da igreja. Você que tem condição de ajudar, de fazer uma oferta especial, faz um voto com Deus, assim como Ana fez. Vocês vão ver como vocês vão ser honrados, amém? Quem supre a casa do Senhor, quem é coluna na casa do Senhor, Deus não se esquece de você, amém? Porque Deus, ele não fica em dívida com ninguém, em nome de Jesus, amém? Então, amanhã vence o nosso aluguel, tem também o contador, tem as despesas da igreja, o teu dízimo, a tua oferta que você faz, ela mantém a obra do Senhor, essa luz acesa, essa casa aberta, essa porta, sabe, aqui é fruto de dízimos, de ofertas que vocês têm colocado, em nome de Jesus, amém? Dê o seu melhor, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Mais alguma? Vem para o culto da vitória. Tem muito mais, irmãos, tem muito mais. Hoje é uma pequena parte. Deus tem mais bênção, tem outra parte, mais pão para vocês na quinta-feira, que é o culto da vitória. Persevera, domingo, quinta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. Traz sua família para a casa do Senhor, é o culto da família. Você coloca a tua família. O Senhor, sabe, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, amém? Levante seus braços ao alto e declare: se o Senhor é por nós, contra nós. O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, que a bênção do Senhor, que a palavra do Senhor venha cobrir a tua vida e o Espírito Santo venha sobre você nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor leve você em paz e em segurança. Você está saindo da casa de Deus, mas não da presença do Senhor, porque Ele estará continuamente na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te leve em segurança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus é fiel. Deus abençoe vocês.